uma das maiores, né, doutrinas que podemos encontrar lá logo no início do livro de Gênesis, o valor da vida humana. Em Gênesis 1, 26 e 27, né, nós podemos ler o comecinho, pelo menos também disse Deus, faça o homem a nossa imagem. Nós conhecemos como Imago Dei. A Bíblia ensina que o ser humano é outra criatura de criação, qualitativamente diferente de outras criaturas, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus. Por mais esplêndidos que sejam os céus, os astros, o salmista já dizia, né, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, mas nem os céus, nem as estrelas, os astros celestes foram feitos à imagem e semelhança de Deus como ser humano. E é isso que nos torna criaturas especiais, né? A coroa da criação, como nós falamos. Então, nunca deixe, quem está assistindo esse vídeo, principalmente se for mais jovem, nunca deixe ninguém convencê-los de que vocês são animais evoluídos ou têm ancestrais comuns com os símios, os macacos. Isso é uma inverdade. Essa é uma mentira que tem sido contada ao longo da história. Darwin, né, com a teoria da evolução e o livro, né, publicado há uns décadas atrás, né, mais de um século atrás, tem tentado criar as bases científicas para defender a origem das espécies, né? O livro de Darwin tem tentado criar as bases científicas para defender essa grande mentira. Nós, como seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança do nosso grande Criador e Deus. Nunca deixe ninguém convencê-los do contrário. Então, o salmista, né, no Salmo 8 já diz a mesma coisa. Quando contempla os teus céus, obra os teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então o salmista não fala, fizeste, quem é o homem, o filho do homem, né, que o visite, fizeste, no entanto, maior do que o macaco, o símio. O salmista não fala isso, né? O salmista fala, fizeste o homem, né, o ser humano, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma grande verdade. Falando ainda do valor da vida humana, a cada respiração, cada vez que nós respiramos, uma quantidade enorme de micro-organismos, incluindo alguns patogênicos, né, as bactérias, por exemplo, são absorvidos no nosso corpo através da respiração, por exemplo. E são destruídos pelo nosso sistema imunológico. Graças a Deus pelo nosso sistema imunológico nos defende de muitas ameaças dessas, micro-organismos patogênicos. Mas, apesar desses micro-organismos, como bactérias, serem destruídos pelo nosso sistema imunológico, nenhum ser humano é acusado de assassinato por isso, né, de matar bactérias. Por quê? Ninguém grita assassino quando nós comemos vegetais, quando comemos um tomate, uma maçã. Por que ninguém grita assassino? Porque a razão é óbvia, né? Todos sabem que animais e plantas não carregam a imagem de Deus, nem possuem uma alma, mas o ser humano possui uma alma. Então, o valor da vida vem a partir daí, a partir do fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. As plantas foram feitas por Deus para os seres humanos comerem, né? Para serem alimentos. Isso está lá claramente em Gênesis 1, 29. Né, para ser mantimento, a relva do campo. A santidade da vida humana é uma verdade ética inquestionável, é uma verdade moral e ética inquestionável, a santidade da vida humana. E o fundamento se encontra onde? No livro de Gênesis. Caim e Abel, né, o famoso relato lá de Gênesis 4, também depois do dilúvio, né, Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem em si derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então nós temos a base, a sementeira dessa doutrina lá no livro de Gênesis. A partir de Darwin, ainda falando do valor da vida humana, né? Mas qual é, né, a defesa, né, de Darwin? Né? A sobrevivência do mais adaptado, do mais apto, né? Que nós chamamos como seleção natural. Mas vamos pensar um pouco. Se a criação de Deus é apenas um mito, como dizem os naturalistas filosóficos, né, os ateístas, por exemplo, se a criação de Deus, o relato histórico literal de Gênesis, é apenas um mito, e se as pessoas são apenas animais evoluídos, né? Se nós temos ancestrais comuns com os símios, os macacos, é o que eles defendem, nas árvores genealógicas, por exemplo, se isso é verdade, então como nós podemos ser distinguidos de animais? Esse é um problema prático. Animais não têm um código de moral, eles agem por instinto. Se um leão mata outro leão, nós não dizemos que isso é errado, nem colocamos esse leão na prisão. Ele agiu por instinto. Alguém poderia dizer que os seres humanos são mais inteligentes que outros animais e, portanto, não deveriam ser mortos por causa disso, porque seriam mais evoluídos, mais inteligentes do que outros animais. Mas isso leva a uma conclusão muito bizarra. Por exemplo, uma pessoa com um QI, né, quociente de inteligência mais alto, poderia matar uma pessoa com um quociente de inteligência e um QI mais baixo. Veja as conclusões, as implicações bizarras que um pensamento como esse poderia levar. Mas ainda, podemos ir ainda mais longe. Por que não abortar um bebê inconveniente? O aborto é sempre um tema que deve causar consternação e indignação para o cristão. Nós nos posicionamos contra o aborto. O aborto é um assassinato. Isso é muito claro para nós. Então,
com base na teoria, né, da evolução, não existe muita justificativa, né, para preservar um bebê, porque nessa visão de que os seres humanos adultos seriam mais adaptados, né, ou então um ser humano com QI mais alto poderia ser um animal mais adaptado, né? Essa visão destrói todo o valor da vida humana. Então, os evolucionistas, naturalistas ou materialistas, estou usando aqui de novo como sinônimos, apesar de não serem exatamente sinônimos. Nesse contexto, nós vamos usar mais ou menos como sinônimos esses termos. Quem defende essa visão de mundo não tem um motivo lógico e racional para dizer que essas coisas são erradas, né? Matar um bebê inocente, ou matar alguém com QI mais baixo, ou matar alguém que está doente em comparação com alguém que está sadio, essas são conclusões bizarras a partir da teoria da evolução. Mas mesmo os evolucionistas, naturalistas, materialistas, pelo menos a maior parte deles, imagino, também é capaz de concordar conosco que são coisas erradas. O único problema é que eles não têm uma base racional nem lógica para defender isso. Por que é errado? E nós temos a visão do crente, né, a visão bíblica, a visão de Gênesis, é que a vida humana tem valor porque ela foi criada à imagem e semelhança do nosso grande Criador e Deus. Essa é a base, aliás, é a base de direitos humanos, inclusive, né, ao redor do mundo. Historicamente, documentos, né, históricos que envolvem direitos humanos tem como base, no final das contas, tem como base as Escrituras. Essa afirmação grandiosa de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança.